Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. Nós estamos aqui para mostrar para você exatamente que há uma solução, há uma saída para os problemas que você tem enfrentado. Não importa o tamanho dessa situação, quanto você vem sofrendo, o que importa é o seguinte: você crê em Deus? Se você diz sim, eu creio, então fique ligado nessa programação. Porque o que nós vamos mostrar aqui para você, nada mais, nada menos do que o poder de Deus em ação na vida do ser humano quando este se volta para Deus e manifesta a sua fé. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual, através do 3216-6162. 3216-6162, você pode ligar agora ou pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você que não conseguiu dormir bem a noite passada, você tem tido dias difíceis, você que está enfrentando uma situação que você diz assim: poxa, isso não é justo, o que está acontecendo comigo? De onde surgiu este problema? Acompanhe a história do Vitor e a gente já volta comentando mais a respeito. Fui fazer uma visita no hospital e quando cheguei lá, orei e tudo, fiz o trabalho espiritual, depois saí. Eu fui para casa normal e fui seguindo o meu trabalho evangelístico, de oração, de reunião. Passou um tempo, fiquei gripado. E a gripe não ia embora. E eu fui seguindo domingo, segunda. Na terça, por volta das 5 horas da tarde, eu estava no escritório já me preparando e comecei a passar mal absurdamente. Eu fui começando a ficar muito fraco. Eu falei, acho que eu não estou comendo. Aí fui lá comer alguma coisa. Quando eu comi, vomitei. Vomitei e fui começando a ficar fraco a ponto de me pegar nas coisas, sentar no sofá, fui fechando o olho, a vista foi escurecendo e uma sensação sufocante. Começou essa sensação sufocante como se eu fosse perder o ar. Essa falta de ar foi tomando e eu fui meio que perdendo os sentidos. E aí, antes de perder o sentido, eu liguei para um pastor. Quando chegou no hospital, foi na hora de atender. Aí eu já fui e evacuei. Foi uma vergonha, eu evacuei tudo. E quando eu vi ele chegar naquele estado, ele não conseguia ficar em pé, o pastor segurando ele, porque ele não estava conseguindo nem ficar em pé, de tanta dor, de tanta fraqueza. Fui internado e não sabiam qual o problema. Não descobriram, fizeram alguns exames e não descobriram qual seria de fato o problema, o porquê dessa situação, só que os sintomas continuaram. E passaram-se 5 dias, deram alguns antibióticos, voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo e pior agora, porque a minha pele começou de novo a estourar, as marcas todas, empolar, inchaço, e eu já não conseguia mais responder. Pegamos o voo, a igreja deu todo o suporte, pegou o voo e eu fui para o Hospital Moriá, em São Paulo. Quando eu já cheguei praticamente entregue, as dores começaram, mais dores, mas agora dores nas articulações e nos músculos, é o que eu percebia, como meu corpo encolhendo. E aí começaram a fazer todos os exames e descobriram que era uma bactéria e o nome, o tipo da bactéria, o Clostridium difficile. O médico explicou que essa bactéria só poderia ter sido pega ou por comida podre, ou pelo ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar eu lembrei que eu fiz uma visita. E aí nesse hospital estava tendo alguns casos de superbactéria. Era uma cena assim que para uma mãe é desesperadora. E essa bactéria ela mata em 1 mês. Então ela vai sufocando os órgãos da pessoa, né? Ela vai sufocando, ela vai tomando o corpo, ela vai parando os órgãos, ela vai fazendo com que os órgãos eles não funcionem mais. E aí dali eu fui de mal a pior, porque eles descobriram a bactéria e viram que ela já estava super resistente por causa dos antibióticos. E aí eu comecei a sentir agora na musculatura interior, não assim só na exterior, mas por dentro os órgãos começaram a apertar. E foi apertando, eu fui ficando bem mal, mas bem mal, até o momento que eu pensei, eu acho que eu vou morrer agora. Agora eu vou morrer. Porque eu já não conseguia mais responder direito, o ar começou a faltar e aí veio essa sensação de novo sufocante.
E aí eu percebi o meu pulmão sendo apertado, as minhas costas sendo apertadas. E ele lá, e recebia uma mensagem dele no WhatsApp, que ele colocou no grupo da família. Ele gravou um áudio falando que ia para UTI. Pessoal, por favor, ora por mim. Minha saturação tá caindo. Eles vão me levar para UTI. Ora por mim. Quando eu recebi esse áudio dele, eu estava me arrumando para fazer reunião à noite, quarta-feira. E, assim, é um misto, né? Vem a luta da emoção contra a fé. A emoção pelo lado de pai, de ver que eu estava perdendo um filho. E eu vi que não era justo. Eu falei com Deus assim, sem fechar os olhos. Eu sentei na minha cama e pedi para Jesus sentar ali do meu lado na cama. E falei com ele como eu estou falando com você agora. Falei, não é justo. Não é justo o meu filho, com essa idade, novo ainda, com uma multidão de almas para ganhar, ele tem que ficar nessa situação. Eu não aceito ele ficar vegetando, não aceito ele ficar numa situação em que ele não possa pregar o Evangelho. Os músculos dele já estavam atrofiando, ele não conseguia se mexer, não conseguia levantar o braço, não conseguia comer, não conseguia desenvolver ali a musculatura. E estava respirando só pelo oxigênio. Só pelo Eu lembro que oxigênio. eles tentavam tirar o oxigênio para ver o que ia acontecer e eu não conseguia ficar sem oxigênio. Eu chamei a Esté chegou, ela chegou no quarto e eu falei, Esté, pega tudo que a gente tem, coloca no altar e pega o comprovante, entrega para o meu pai vai me representar no altar e faz tudo, só faz o que eu estou te pedindo. Porque se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele vai fazer, eu estou no altar. E aí eles me levaram, foram levando. Aí dali para lá, eu lembro de algumas coisas, depois eu apaguei. E fiz o sacrifício, peguei tudo que a gente tinha ali, que seria um suporte caso precisasse comprar remédio, alguma emergência. Mas eu falei, meu Deus, é tudo, tudo é tudo. Fiz o voto, enviei para o bispo colocar no altar, representando ele. E eu lembro que eu fui no banheiro fazer uma oração. Eu fui no banheiro, me ajoelhei no vaso e eu falei, meu Deus, eu não aceito ficar viúva agora. Eu não aceito perder o meu marido nesse momento e para essa bactéria, nessa situação. E aí foi quando eu fui para o altar. Eu fui para o altar, assim, atitude minha de apresentar a Deus um sacrifício, e fui também porque ele me pediu para que eu apresentasse o dele no altar. No altar eu só coloquei o meu sacrifício, porque eu já tinha falado com Deus nesse dia na cama. No altar eu falei assim, ó, tá aqui, ó, tá entregue. Nada mais me abalava, porque depois da oração que eu fiz no banheiro a Deus e o voto, eu sabia que ele ia ser curado. Quando eu acordei, minha mãe estava do lado. E aí, quando eu abri o olho, eu falei, eu não morri. Eu falei, eu tô vivo ainda. Ainda tô vivo. E aí, eu abri o olho, cheio de aparelho, com oxigenação. E aí o Espírito Santo começou a trazer a resposta. Aí aqueles mesmos que viam e diziam, olha, é isso, é aquilo, é uma doença isso, é uma autoimune, é uma doença de sequelas, essa bactéria pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí eles começaram a dizer, olha, foi descartado essa doença, foi descartado essa doença. Aí foram descartando. Aí eles terminaram de dar os exames, dizer que não havia mais doenças, a bactéria havia morrido. E eu falei assim para ele, olha, vamos determinar nós dois aqui, amanhã nós vamos ter alta. As dores foram começando a ir embora, a articulação foi voltando, e aí
Graças a Deus, foi chegando no final da internação, eu fui melhorando, já comecei a andar, já comecei a falar bem, as dores foram diminuindo, até chegou depois. Eu lembro que a gente teve alta e aí a gente foi para o altar. O primeiro lugar foi o altar. Voltei para o Distrito Federal, onde eu estou fazendo a obra atualmente, e graças a Deus, hoje estou livre da bactéria, das sequelas, saudável, graças à nossa fé, né? Quando nós vivemos essa situação, seja eu como pai e ele com a própria enfermidade, com a doença em si, então a gente começa a sentir o que as pessoas sentem. Depois dessa experiência toda, eu vou no hospital. Claro, tomo todas as precauções, os cuidados, mas vou no hospital, faço oração e levo essa mensagem e entendo ainda mais a dor dessas pessoas, ainda mais. Eu vejo hoje o Vitor mais maduro, muito mais maduro do que antes daquela enfermidade, daquela praga, daquela bactéria. Um versículo que me marcou muito foi aquele do Salmo 34, que diz: muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Não tem como a pessoa ter uma injustiça e o justo juiz não dá a causa ganha. Não tem. Domingo, 3 de agosto. Nós impomos as mãos sobre esses pedidos, essas bandeiras aqui, como se estivéssemos impondo as mãos sobre o teu povo. O clamor mundial no Templo de Salomão. Bispos e pastores representando o Brasil e mais de 140 países em uma só fé clamarão em favor de todos os pedidos da Fogueira Santa da Justiça. Participe desse momento que ficará marcado. Às 9h30 da manhã, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todas as igrejas Universal do Brasil. Encontre o endereço mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. E você terá a oportunidade de ter o seu pedido também no altar do Templo de Salomão para este grande clamor que será realizado no dia 3 de agosto. Mas como assim? Como eu posso ter o meu pedido apresentado a Deus? Através desta Fogueira Santa. Nós ainda estamos vivendo a Fogueira Santa até o dia 31 deste mês, 31 de julho, na próxima quinta-feira. Se você vier hoje a uma Igreja Universal, em dado momento da reunião, o pastor vai falar da Fogueira Santa. Veja que o Vitor, do leito do hospital, lá da cama do hospital, ele decidiu ir para o altar. Colocou a causa dele no altar e Deus julgou a sua causa. Aquela superbactéria que estava levando à morte foi vencida, foi derrotada. Deus fez justiça ao escolhido que clamou, como o próprio Senhor Jesus disse. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé? Deus está à procura de fé. Quando a pessoa, pastor Adriano, manifesta a fé, então Deus manifesta o seu poder. E o escolhido não é o pastor, o membro da igreja, o cristão perfeito. O escolhido é todo aquele que decide colocar a sua vida nas mãos de Deus. Deus chama a todos, mas somos nós que nos fazemos escolhidos de Deus. Pois é, a fé nos justifica diante de Deus. Então, seja qual for a situação, o quadro clínico diante do qual você ou teu ente querido se encontra, manifeste a sua fé. E fé é ação, é atitude. Você mostra a sua fé, por exemplo, hoje, terça-feira, saindo de sua casa,
vencendo a distância, as adversidades que houver e chegando até a casa deste Deus de milagres. De repente você é aquele tipo de pessoa que já gastou tudo que tinha e o que não tinha com tratamentos, com remédios, você já viajou para outros estados, para outros países e você não conseguiu a sua cura. Aliás, já foi dito a você que não tem cura, que você vai ter que viver com essa enfermidade para o resto da sua vida, que você só tem alguns meses de vida, que você tem que se conformar com a sua situação, usar o tempo que você tem para ter, né, um tempo de qualidade com a sua família, enfim. Já disseram para você o seguinte, em outras palavras, prepare o seu sepultamento. Mas para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. O mesmo que curou no passado, cura no presente. Nós mostramos aí para você. Então pega esta injustiça que está aí. Você dizendo que isso aqui não é justo. Eu não aceito ter a minha vida tirada de mim por uma enfermidade dessa forma. Talvez não seja você, seja um familiar que está hospitalizado, seja uma pessoa da sua família que está aí acamada e você vem lidando com este problema de saúde há meses, há anos, e você sabe, aos olhos da ciência, não há mais o que ser feito. Então traga a sua injustiça para o altar e Deus vai julgar a sua causa. Se você manifestar a sua fé, Ele vai manifestar o poder dele. É a justiça que vem pela fé. Hoje, o dia todo, aqui na nossa catedral, no centro de Florianópolis, a Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e também às 7 da noite. Você ainda hoje pode participar. Eu tenho certeza que o poder do Altíssimo vai se manifestar na sua vida. Pastor Adriano, essa pessoa que tem um familiar hospitalizado, tem um familiar enfermo, ou ela que se encontra com problema de saúde, se ela quiser ajuda, portas abertas. Estamos aqui de plantão para ajudar você. Você que diz assim, olha, eu já fiz tudo que me orientaram, tudo que a medicina tem à disposição já foi feito, mas sem sucesso. Coloque essa causa nas mãos daquele que realmente irá fazer justiça na sua saúde, na sua vida. Aguardamos por você. Eu pergunto para você, o que você tem a perder? O que você tem a perder? Vindo hoje à igreja, vindo a Deus, porque quando a gente fala assim, venha à igreja, nós estamos dizendo, venha a Deus. Seja você católico, espírita, evangélico, budista, judeu, muçulmano, não interessa. Você crê em Deus? Então venha a Ele. Traga a sua causa a Ele. E durante a reunião você vai receber ministrações de fé, você vai receber a unção com óleo, você vai sair daqui diferente e vai sair sabendo o que deve fazer para alcançar a justiça que vem da fé. Não só aqui, mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhadas pelo estado de Santa Catarina e pelo Brasil. Basta que você acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto de você. Para você que nos assiste de São Paulo, você pode ir até o Templo de Salomão e participar ali na Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. Os horários são os mesmos. Agora, é necessário que você dê um passo de fé. É necessário que você saia daí, deste ambiente de morte, onde a família está chorando, está todo mundo desesperado, está todo mundo esperando o pior. Você tem que sair daí e vir para o ambiente da fé. Mas eu estou hospitalizado, eu não tenho como sair. Eu estou assistindo vocês do meu leito aqui, da cama do hospital. Então faz como o Vitor fez. Pede alguém da sua família para vir ao altar, buscar de Deus a resposta. E o milagre vai acontecer na sua vida. Tudo depende de um passo de fé da sua parte. Os horários estão aí para você o dia todo, nessa terça-feira. O endereço, Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro. Não deixe para amanhã o que você pode fazer ainda hoje. Vamos a essa matéria que fala do que acontece na Universal nas quartas-feiras e eu vou voltar falando o que está sendo preparado para esta noite especial, quarta-feira de Santa Ceia. A intensidade com que a sociedade vive hoje tem tirado o tempo que realmente importa: a nossa salvação.
Dar uma pausa e vir à reunião de quarta-feira é tirar um momento para cuidar não apenas da nossa alma, mas também do nosso emocional. Vale a pena fazer essa pausa para buscar a Deus na quarta-feira. Assim como um celular, a gente precisa de colocar às vezes no meio do dia, né, para dar aquela carga para a gente conseguir vencer aquele dia. A reunião de quarta-feira eu considero que ela é essa carga, né? A gente já vem no domingo, também volta na quarta-feira para dar aquela carga, para a gente conseguir completar essa semana, né, com sucesso, com plenitude. Então é uma reunião muito especial, porque literalmente é essa pausa, né? Então a gente faz a pausa, recarrega as nossas baterias espirituais e conclui a nossa semana. Essa parada importante no meio da semana nos dá condições de seguir vencendo os desafios que nos sobrevêm. Eu era muito jovem, né? Quando eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, cheio de complexos, de medos e também uma vida inteira pela frente. Então o Espírito Santo, ele me capacitou para que eu sempre tomasse as melhores decisões na vida. Então o Espírito Santo, ele me dá a direção, ele evita que eu erre, né, que eu faça escolhas erradas, e isso me traz sucesso, me traz prosperidade e um crescimento progressivo. É certo que com Deus alcançaremos sucessos em nossa caminhada, mas isso não impede de enfrentarmos situações injustas. Daí a importância de chegar diante do Altíssimo. Justiça é querer o que é certo, o que é correto. Então, quando você ora, ó Deus, faz justiça, você está, na verdade, pedindo a Deus que venha corrigir o erro. Então, você apela para a misericórdia de Deus e que Ele faça justiça na sua vida. Não porque merecemos, porque somos perfeitos, mas porque cremos na justiça divina. Eu cheguei aqui com muitos traumas, vícios, tentativa de homicídio. Para mim, largar aquilo que eu carregava do mundo, eu tive que tomar uma decisão. Que muitos anos eu vinha fazendo do meu jeito. Mas quando eu vim aprendendo aqui na Escola da Fé, o que eu tinha que fazer para deixar tudo aquilo, eu fui botando em prática toda a palavra que vinha do altar. Eu fui deixando as más companhias, as bebidas, os vícios. E a Escola da Fé me ajudou muito. Eu tive experiência com Deus na quarta-feira. Aquela pessoa que tinha raiva das pessoas querendo tirar a vida, hoje não, hoje eu levo a paz. Aquilo que eu recebi de Deus, eu quero dar para as pessoas também. Eu cheguei aqui com depressão, vazio, por conta de um relacionamento frustrado, e eu aprendi a usar a minha fé, né? E eu aprendi que eu só ia ser feliz de verdade com o Espírito Santo. Então, eu coloquei toda a minha força, toda a força que eu tinha, né, para buscar o que pudesse lá no mundo, ou um serviço, um emprego, né, estudos, eu coloquei para receber o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, aquela insegurança que eu tinha, aquele vazio que tinha dentro de mim foi preenchido. Venha buscar essa transformação em sua vida. Participe nesta quarta-feira da Noite da Alma, às 19 horas na Catedral da Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E esta quarta-feira será especial. Nós estaremos realizando a Noite das Vestes Brancas. Vamos celebrar a Santa Ceia e, se possível, venha vestido com uma peça de roupa branca, porque está escrito que ao vencedor será dado a ele o direito de andar de branco, de ter o seu nome escrito no livro da vida e jamais dele apagado. Nós sabemos que na Bíblia o branco representa pureza, dignidade, justiça e é o que está preparado para aquele que vencer, aquele que não desistir, que não desanimar, aquele que conseguir chegar até o fim na sua carreira de fé. E você? O que você mais quer de Deus? É a salvação da sua alma? É estar com Ele por toda a eternidade? Então, venha participar desta reunião especial. Às 7 da noite estaremos começando a Noite das Vestes Brancas com a Santa Ceia. Durante o dia, os horários são às 7, às 10, ao meio-dia e às 15. Mas à noite, teremos uma noite muito especial. Não só aqui no nosso templo maior, mas em todos os templos da Universal espalhados por Santa Catarina. Acesse agora universal.org/localizar e você vai saber o endereço
mais perto da sua casa. E nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E se você tem em casa uma Bíblia, traga a sua Bíblia, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. Deus se revela por meio da sua santa palavra. Vamos a esse intervalo que fala mais a respeito e voltamos para orar em seu favor. Todo mundo gosta de vencer. Na vida, no trabalho, na saúde, no amor. Mas, e quando a luta é por dentro? E quando a batalha é contra si mesmo, contra o mundo e contra aquilo que muitas vezes nossas forças não conseguem vencer? Se vencer nas coisas passageiras já traz imensa alegria, imagine a alegria daquele que alcança a vitória que nunca se apaga. Aos olhos de Deus, vencer é mais que ganhar. É permanecer, é manter-se firme no caminho da salvação, dia após dia. E quem deseja essa vitória, precisa renovar a força que a sustenta. Nesta quarta-feira, 23 de julho, uma oportunidade especial para renovar suas forças. Vista uma peça de roupa branca e esteja presente na Santa Ceia dos Vencedores, em todas as igrejas Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Noite das vestes brancas com a Santa Ceia do Senhor. Um momento único para você se fortalecer espiritualmente, ter o seu encontro com Deus. Participe, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal. Agora o Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, as tuas palavras falam: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tantas pessoas estão assim, meu Pai, cansadas de uma enfermidade, de uma tristeza, de uma angústia. Há pessoas, meu Pai, aflitas e que precisam desse refrigério, precisam, meu Pai, desse descanso, mas descanso desse sofrimento que ele bate em retirada. Receba aí agora onde você está, forças para viver e forças para vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo, é o que nós determinamos, e você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós estaremos sempre aqui orando e pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, na Torre de Vigia. Que Deus abençoe o senhor, Bispo Sérgio, e abençoe você que acompanhou essa programação. Agora, basta uma decisão. Ainda hoje, você pode vir a uma Igreja Universal do Reino de Deus. Em dado momento, estaremos falando a respeito da Fogueira Santa e você vai saber o que você deve fazer para alcançar a justiça que vem da fé. E nesta quarta-feira, a Noite das Vestes Brancas, com a Santa Ceia do Senhor. Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal, espalhados pelo estado de Santa Catarina. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.